Botafogo me pareceu mais compacto, o time foi muito bem defensivamente. Canu, principalmente, fez uma grande partida, jogador que já vem sendo muito regular, né? Mas no ataque o time deixou a desejar na conclusão das jogadas. Não conseguiu finalizar nenhuma bola no gol do Fernando Miguel. Queria que falasse sobre as ações ofensivas do time hoje e como tem trabalhado para melhorar essa questão das finalizações, que tem sido um problema nos últimos jogos também. Obrigada. Parabéns pela classificação. Emanuele, trabalhado é aquilo que eu quero, gostaria e todos nós gostaríamos de fazer. A gente não trabalha, a gente só joga, é véspera de jogo, é recuperação, é véspera de jogo e é jogo. Essa é a rotina de todos os clubes do futebol brasileiro nesse momento, né? Os profissionais têm que entrar nessa ciranda e aí jogam bem. É impossível você ter bons jogos em termos gerais, não estou me referindo ao jogo de hoje, não. Isso é uma análise fácil de se fazer, né? E por que mas todo mundo sabia da pandemia? Exatamente, todo mundo sabia, por isso que tinham que pensar em um modelo diferente daquele que é as 38 jornadas. Então, é chover no molhado, né? Você já prejudicou o ano de 2020, porque é um ano histórico, e vai entrar 2021 da mesma maneira. Então, qual é a motivação que vai ter acabar o brasileiro e começar os estaduais? Porra, ninguém fala isso, sabe? Então, em relação ao Botafogo, o objetivo era passar essa fase. Uma parte dos clubes brasileiros, com os valores gerados hoje pela Copa do Brasil, como passam por dificuldades financeiras, esses valores são importantíssimos, era importante passar. Não sei se terá acesso a esses valores ou não, mas o importante era entrar para outra fase, e isso foi conseguido com 2 jogos em 180 minutos. Conseguimos já a primeira vitória no primeiro jogo e hoje aqui não sofremos. Em termos de aquilo que você falou, em termos ofensivos, tudo que é ofensivo é mais complexo e tem a ver com o frescor dos jogadores, a qualidade dos jogadores. E como é mais complexo, você precisa trabalhar. A gente não trabalha, é só no papo, né? Nós, quero dizer, quando eu falo nós, parabéns, estou falando nós aqui no Botafogo, todos os clubes, todos os jogadores, todos os treinadores. E as pessoas querem julgar, não jogam, não, porra, jogadores que já foram praticantes, que não têm a menor noção, nesse momento, daquilo que esse esforço terrível que se faz, né? O Juan hoje entrando aí, então, e tendo um problema que eu ainda não sei dizer qual é. A nossa preocupação é já pensar, porque amanhã é recuperar, depois é véspera de jogo, viagem e jogo. Vamos fazer o quê? A gente quer que o futebol brasileiro melhore e a gente se esquece, aqueles que têm, né, a responsabilidade, se esquecem de pensar que nós deveremos, todos nós, os intervenientes, pensar em melhorar os espetáculos. Como? Dessa maneira é desumano, não tem como. Então, aí não dá nem para... E aí não é justificação, não, justificativa, desculpa, porque eu não quero falar do jogo. Eu já estou pensando no jogo do Atlético Goianiense. Esse jogo já foi, já passou. Agora é pensar amanhã em recuperar esses jogadores. Amanhã já é sexta, sábado a gente treina e viaja. É uma viagem. Depois joga e volta depois do jogo. E assim vai o resto do ano. Nós sabíamos no mês de setembro, para nós vai ser muito fácil. Então, não dá para você querer exigir determinadas situações. E nós, Botafogo, temos as nossas particularidades, né, podemos assim dizer. Então, são vários jogadores que a gente perde durante a trajetória. O grupo se ressente com isso, né, de alguma maneira. Então, nossa preocupação agora é ganhar esses 2 próximos jogos e estar numa posição mais consentânea com aquilo que a gente tem tentado ser como competidores, né? É só isso aí. Boa noite, Autuori, Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Primeiro, te parabenizar pelo futebol demonstrado em campo hoje e também pela classificação. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho do Keisuke Honda hoje dentro de campo. Foi um grande jogador, líder do Botafogo dentro de campo. Queria que você comentasse um pouco sobre ele. Sei que você não gosta de comentar individualmente, mas qual foi a importância do Honda?
Mas a importância da tua pergunta é a seguinte, cara, por que o Honda pôde fazer esse jogo? Porque não jogou o jogo passado, só entrou alguns minutos. Né? Então, a gente está vendo grandes jogadores aqui no Brasil que não estão a render aquilo que se espera, não é porque não querem ou que não têm qualidade, é porque não podem realmente, porque não se recuperam completamente. Então, a recuperação de um jogador e de uma equipe para um jogo para o outro, ela depende de 4 fatores. Repouso, pós-jogo, alimentação, hidratação, repouso e treino. No futebol brasileiro, mesmo sem pandemia, sempre falta um ou dois aspectos desses. Então, você não tem a recuperação como deve ser para poder jogar no seu limite, né? E ter densidade. As pessoas só falam em intensidade. Você tem que ter intensidade o tempo todo. Então, intensidade mais volume é uma coisa que a gente tem falado bastante, que chama-se densidade. Então, é impossível você ver jogos hoje no futebol brasileiro com essa densidade. Isso é muito claro. Então, o time perdeu, o time caiu no segundo tempo. Pô, mas é claro, qualquer equipe cai. Nós estamos vendo aí para o futebol do brasileiro afora que isso tem ocorrido bastante. Lesões. É uma competição injusta. Cara. Muitos clubes perdem jogadores por Covid em cima da hora, perdem treinadores. Nós sabíamos que isso ia passar. A pergunta é, se cogitou fazer alguma coisa diferente para minimizar esses problemas? Não. Jogam os profissionais na arena, né? E depois ficam, de alguma maneira, querendo dizer que é isso, é aquilo, e treinadores saindo sem poderem trabalhar. Não entendo. Qualquer clube que muda de treinador agora, o cara vai assumir jogando amanhã, jogando na quarta, jogando no sábado, o cara vai treinar como para botar as ideias dele, se ele está entrando no... Aí não vai bem, já sai isso, cara. Então, é uma coisa extremamente absurda. Eu quero parabenizar os jogadores do Botafogo pelo esforço feito, assim também como os do Vasco, sem dúvida, tentaram, não puderam, é uma outra situação. Mas para nós era fundamental passar isso. Né? O nosso jogo, a gente tem sido uma equipe bem organizada, normalmente nos aspectos defensivos e ofensivos. Acho que a gente precisa melhorar muito as tomadas de decisão, né, do último passe, no último momento, no momento de finalizar, porque você chega aí na zona de perigo do adversário, que é a próxima área, e precisa decidir melhor e executar melhor. Você já disse que esse trabalho no Botafogo é o seu último como treinador. Já pensou num fim de carreira conquistando uma Copa do Brasil? Você acredita que é possível ao Botafogo conquistar a Copa do Brasil neste ano de 2020? O que eu creio é o seguinte, é diferente você jogar jogos eliminatórios e uma competição de pontos corridos. Né? Eu acho que os jogos eliminatórios te proporcionam uma possibilidade, né? E se você for competitivo nos jogos que faz, nos 2 jogos que faz. Acho que o Botafogo foi. Logicamente que falta coisa, falta bastante. Né? Eu tenho certeza daquilo que está se fazendo em termos de trabalho com toda a comissão técnica. Não serei eu a desfrutar desse trabalho no futuro. Isso eu tenho certeza. As coisas vão acontecer. Aliás, já eram até para ter acontecido. Né? Nós vamos caminhar para isso num momento bem próximo, porque foi isso que foi combinado, e nós não vamos fugir daquilo que foi combinado desde o início, e me refiro a mim e à direção em relação, né, à sequência aí do trabalho com a equipe do Botafogo. Oi, Autori, boa noite. Roberta Barroso, repórter da ESPN. Bom, gostaria que você falasse sobre a importância dessa classificação para as oitavas de final, né? O tamanho dessa conquista, o Botafogo que no jogo de ida conseguiu fazer o resultado e hoje pôde segurar esse empate em São Januário. Eu acho que aquele jogo nós poderíamos até ter saído com uma vantagem maior, né? Não foi possível, mas a equipe hoje esteve bem, não sofreu, o Gatito praticamente não trabalhou, assim como o Fernando Miguel também. Eu acho que ela é importante para todos os clubes, né, brasileiro, porque os valores hoje gerados pela Copa do Brasil para os clubes são interessantíssimos, certo? Então, a maior parte dos clubes brasileiros passa por grandes dificuldades financeiras e econômicas, de maneira regular, acrescida
nesse ano pelos problemas causados pela pandemia. Então, são sempre valores, né, quando você passa de fase, importantes para os clubes, né? E para nós, claro, é importante pensar que jogos eliminatórios você compete de uma maneira diferente em relação a uma competição de pontos corridos, né? Então, nosso objetivo agora é esquecer isso já, a Copa do Brasil, pensar no domingo. Amanhã nós vamos recuperar, sábado já é véspera de jogo com viagem, domingo é jogo, chegamos na segunda, recuperamos, terça-feira já é véspera de jogo e quarta-feira tem jogo. Essa é a realidade hoje do futebol brasileiro. Ah, mas é por causa da pandemia. Não. Nós podíamos ter pensado melhor como minimizar esses problemas. Deveríamos ter tido, pelo menos, cogitado a possibilidade de mudar um pouco a fórmula desse ano para não criar esses problemas que são não só dentro de campo, mas fora, né? Fica uma competição injusta. Alguns clubes têm problema em cima da hora com jogadores pelo tema da Covid, e a quantidade de jogadores e de membros de comissão técnica e de funcionários que contraem a Covid e não podem desenvolver o seu trabalho. Então, que justiça vai ser essa, no final das contas? É tão difícil ter essa lógica de pensamento, mas os responsáveis eles não têm, eles têm um descaso total com os profissionais. É botar ali na arena e deixar se degladiar e ficarem comentando de fora, no bem bom das suas casas, com a televisão, e os profissionais é que se virem, né? Aí são criticados por isso, por aquilo. Isso é uma leitura muito simples de se fazer, simplista até, né? Mas eu acho que o simples aqui no Brasil, no futebol brasileiro, é luxo. As pessoas não gostam do simples, né? do objetivo, né? Do lógico. Eles gostam de criar situações aí para poder justificar. Ver o Rio de Janeiro aqui. Que preocupação que o Rio tem de ser o primeiro em tudo, cara. Em fazer jogos com o público nesse momento, cara. Você chega a beirar o absurdo, cara. Uma vez mais, já fez isso no Campeonato Carioca, né? Se queria tanto jogar o Campeonato Carioca, hoje, por exemplo, o Flamengo está pedindo para não ter jogo contra o Palmeiras, e queria o Campeonato Carioca acabar de qualquer maneira. E aí? Será que eu estou pensando demais, conjecturando demais, ou é uma leitura simples e só tenho o trabalho de olhar para trás e ver os acontecimentos passados? Mas você já tem informação como está o Juan, né, que acabou saindo de ambulância aqui, sendo atendido pela ambulância aqui no estádio depois da partida. Obrigada. Não, infelizmente eu não tenho, estou atrás também de saber, há uma preocupação do que aconteceu, nem posso te dizer aquilo que realmente aconteceu, estou na dúvida também, eu espero ali de poder falar com o nosso departamento médico, ainda não foi possível, eu espero que tenha sido apenas um mal-estar, em função de uma pouca recuperação do último jogo, que fez um belo jogo, o Anco, para esse jogo. E não sei, para mim, nesse momento, foi um mal-estar, mas eu não posso te confirmar. Isso seria leviano da minha parte, sem saber minimamente aquilo que realmente aconteceu. Autori, Thiago Veras, da Rádio Tupi, parabéns pela classificação. Queria saber o peso que tem nesse momento esse resultado e o Botafogo passar de fase para as oitavas da competição. Não, Veras, eu acho que para qualquer clube brasileiro, e na grande maioria os clubes brasileiros estão fragilizados no aspecto financeiro e econômico, né? Os valores gerados pela Copa do Brasil são interessantíssimos. Então, para todos os clubes que vão passando de fase, é uma coisa importante. E para nós não vai ser diferente. Só que para mim agora acabou. Eu quero pensar no jogo de domingo, ou seja, amanhã vamos fazer uma recuperação desses jogadores, sábado já é véspera de jogo, domingo jogamos, viajamos de volta, segunda-feira recupera, terça é véspera de jogo, quarta joga. Então, hoje nós só temos isso, só podemos fazer isso, recuperar o jogador do jogo, véspera de jogo já, jogo, recupera, véspera de jogo, com viagem, jogos, e assim vai. Ou seja, nos colocar na arena aqui e ver como as coisas vão acontecer. Eu já passei a borracha em relação à Copa do Brasil, foi boa a classificação, bom para o clube. O pensamento agora é no jogo
Domingo, porque queremos ganhar jogos e estar numa posição mais consentânea com aquilo que o Botafogo tem sido em termos competitivos. A última pergunta. Minha outra pergunta para você, se você considera que nos últimos todos os jogos do Botafogo, esse foi o mais sólido, tendo a vantagem de jogar pelo empate sem abdicar do ataque. O Botafogo não foi ameaçado praticamente em momento algum de jogo pelo Vasco. Se você considera que foi o jogo mais sólido dos mais recentes que o Botafogo fez. Não, eu não considero o jogo do Fortaleza, que pouca gente falou, o jogo do Corinthians, o jogo do Atlético Paranaense, nós fomos muito sólidos. Uma coisa é circunstância, e nós erramos circunstancialmente, em termos pontuais, e pagamos caro por aqueles erros, porque perdemos pontos importantíssimos que nos dariam hoje uma situação melhor, né? Então, isso, para mim, é muito claro. Agora, fez um jogo sólido, cara, porque tem sido uma equipe organizada, independente se joga com maneiras distintas, né? Com uma linha de 3 atrás ou com uma linha de 4, porque sabem, aí não importa como a gente joga, com uma linha de 4, com uma linha de 3, os movimentos a gente já sabe como tem que fazer quando a equipe não tem a bola. O que nós precisamos evoluir bem, infelizmente isso é mais complexo, precisa de treino, nenhum clube brasileiro tem, nós não somos diferentes, é a ponta final, já que nós chegamos lá com bons movimentos, mas precisamos decidir melhor para poder ter condições de finalizar com mais perigo e com mais êxito.